Olá, povo de Deus, paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e vamos dar continuidade à verdadeira natureza do Evangelho a partir das palavras de Cristo. Bom, na semana passada nós chegamos até o capítulo 5 de Mateus, verso 24. Então eu parei porque nós temos uma admoestação muito séria aqui no verso 25. Vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 25. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Qual é o contexto disso aqui, irmãos? Nós vimos que o Senhor Jesus nos diz o seguinte: se nós vamos fazer alguma oferta na casa de Deus e nós nos lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra nós, que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, que nós ferimos esse irmão, deixando claro que ele é um tolo, ou até dizendo que ele é um tolo, deixando claro que ele ou a sua família é imprestável, dizendo tais palavras, nós precisamos voltar atrás nisso aí e, em Cristo, reconhecermos o nosso erro. E antes de darmos a nossa oferta, precisamos voltar lá e falarmos com essa pessoa a qual nós ofendemos, buscando reconciliação. Como eu disse anteriormente, se essa pessoa resistir e não quiser se reconciliar com você naquele momento, paciência. Então siga a sua vida até o momento oportuno para que você possa voltar e pedir perdão novamente, voltar e buscar reconciliação novamente. Tá bom? Então nós vimos aqui agora. Olha, acerta a sua vida enquanto você e o seu adversário estão no caminho. Podemos traduzir isso para a nossa vida. Acerta as suas coisas agora com o seu adversário, enquanto você e ele estão vivos, estão no caminho. Por quê? Se você não acertar isso, se você não buscar reconciliação, se você não limpar seu próprio coração com respeito a isso, pode ser que você seja entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e você seja recolhido e fique na prisão. Então, irmãos, pode ser que se nós vivermos de maneira deliberadamente afrontosa com os nossos irmãos, desrespeitosa com os nossos irmãos, nós soframos no nosso pós-morte aqui na Terra. Não estou afirmando categoricamente, tá bom? Mas eu estou dando uma interpretação do texto que está aqui. É nisso que eu creio. Por isso eu busco e peço aos irmãos, se reconcilie, organize a sua vida, não viva uma vida de destruição da vida de outras pessoas, crendo que a graça vai te limpar e está tudo resolvido e está tudo acabado. Irmãos, eu sei, isso eu sei, a graça tem um valor poderosíssimo, principalmente naqueles pecados em que nós reconhecemos e deixamos. Que nós reconhecemos e lutamos para deixar. Nos pecados que nós somos absolutamente convictos. Naqueles pecados que nós deliberamos e decidimos ser, porque na verdade nós somos assim mesmo, homem é assim mesmo, eu cresci numa casa que era assim mesmo, eu faço mesmo, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Você decide ser assim, irmãos, você terá problema no pós-morte aqui. E você pagará até o último centavo. É nisso que eu creio. A graça está aí, a graça é poderosa, a graça nos dá o chão para vivermos, nos dá a tranquilidade para vivermos em Cristo, para acessarmos ao Senhor. É isso. Toda hora eu posso acessar ao Senhor, falar das minhas mazelas, das minhas dificuldades, enfim, de tudo eu posso me aproximar do Senhor e dizer e declarar: Senhor,
eu sou podre em determinada área e vou falar mais para o Senhor, eu gosto de ser podre em determinada área. E o Senhor irá me socorrer, irá me ajudar, irá me limpar dia a dia. Então, irmãos, essa hipergraça que está sendo pregada, seja muito cuidadoso. Então, volto à admoestação, palavras de Jesus. Se alguém tem alguma coisa contra você, e você sabe disso e você agiu mal, busque reconciliação enquanto vocês estão no caminho, para que não suceda que você seja preso e tenha que pagar até o último centavo. Vamos continuar, irmãos. Verso 27. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Vamos até aqui. Aqui, irmãos, não vai se tratar meramente da mulher, mas de tudo em que nós olharmos, tudo em que o nosso coração tiver esse pendor impuro. Tá bom? Aqui está falando de olhar para a mulher. Mas será que se a mulher olhar para o homem é a mesma coisa? Com intenção impura, será que é a mesma coisa? É claro que é. Se você olha para o carro, se você olha para a casa, se você olha... Quando nós vamos na lei mosaica, a Bíblia diz o seguinte, ela é um pouquinho mais ampla no sentido do que nós estamos vendo aqui agora. Ela diz assim: não cobiçais a mulher, nem o boi do seu próximo. Percebe? Isso nos dá uma visão plural das coisas. Os irmãos conseguem perceber aqui que, se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós nos perderemos, nós não buscaremos reconciliar, porque nós vamos amar mais a nós mesmos do que o nosso próximo. O nosso olhar será impuro para com aqueles que estão à nossa volta. Percebam aqui, irmãos, que há o reino da motivação. Anteriormente, na lei de Moisés, era se você praticasse. Se você fosse lá e consumasse o pecado, consumasse o ato. Mas aqui não. Se a sua motivação ela é impura, você já está pecando. Então, irmãos, trabalhemos as nossas motivações aos pés do Senhor. Em Cristo, irmãos, nós temos o poder de vivermos uma vida santa. Temos a condição de cumprirmos com os atos de justiça que a Bíblia requer de nós, que são as vestes dos santos. Em nome de Jesus, façamos isso. Avaliemos o nosso coração, irmãos. Nós somos tendenciosos a acreditarmos, medita nisso, a acreditarmos que somos as pessoas que as pessoas acham que nós somos. Medita nisso. Nós somos tendenciosos a crermos que nós somos a pessoa que as pessoas à nossa volta acham que nós somos. Então nós caminhamos, às vezes, com orgulho, né? Eu sou uma pessoa muito bem sucedida, eu sou uma pessoa muito cordata, sou uma pessoa muito equilibrada, sabendo que não somos. Mas, se eu consigo passar essa aparência para as pessoas, então para mim tá bom. Então eu começo a acreditar que eu sou essa pessoa a qual eu finjo ser para as outras pessoas. Irmãos, aqui o Senhor Jesus, na sua palavra, elimina com essa condição em nós. Por quê? Se o seu olhar é impuro, percebe a impureza no que eu acabei de dizer? A Bíblia vai nos dizer que a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem trevas, quão grande treva será? Percebe que, se eu começo a acreditar que eu sou apenas aquilo que as pessoas veem em mim de bom, percebe quão grande trevas há nos meus olhos? Porque eu estou deixando de observar as minhas motivações, os meus movimentos internos. E o crer que eu sou essa pessoa que as pessoas julgam que eu sou, já me coloca em um lugar de extrema treva.
eu não vou enxergar mais nada, a minha inteligência não vai prestar mais para nada, a minha consciência será obliterada pelo inimigo e, consequentemente, eu viverei uma mentira. E uma pessoa de mentira não pode conhecer a verdade. Verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Irmãos, isso aqui é palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Jesus que fala isso. Então, irmão, nós precisamos ter como padrão as palavras de Jesus e o modo como ele andou. Nós não podemos pegar qualquer lente e utilizarmos para averiguarmos, para avaliarmos, para aprendermos com Davi, para aprendermos com Salomão, para aprendermos com o apóstolo Paulo, para aprendermos com o apóstolo Pedro. Nós não podemos usar qualquer lente. Nós precisamos usar a lente das palavras e a vida de Cristo. Vou dar um pequeno exemplo aqui. O apóstolo Paulo, em um determinado momento, na divisão ali com Barnabé, sobre quem iria com ele para pregar, foi designado que Marcos fosse com o apóstolo Paulo a pregar. E o que o apóstolo Paulo disse? Não, você para mim não serve. Não quero você perto de mim. Porque em outro momento você nos abandonou. Então agora você também não serve mais. Então o apóstolo Paulo fez isso. À luz de Cristo, irmãos, isso poderia ter acontecido? É claro que não. Por quê? Marcos estava ali pronto, Marcos estava ali arrependido de tê-los abandonado. Mas o apóstolo Paulo resiste no seu coração e fala assim, não, você para mim não serve mais. Então, Paulo decide levar Silas para pregar com ele e Barnabé vai com Marcos. O Espírito Santo, é claro, o Espírito Santo não deixa Paulo tranquilo quanto a isso. E vai trabalhando o coração de Paulo. Chega um determinado momento em que Paulo diz o seguinte para Timóteo. Timóteo, traga Marcos para perto de mim, porque Marcos me será muito útil. Traga Marcos para perto de mim. Então, irmãos, eu já vi vários pastores se utilizarem desse momento do apóstolo Paulo, em que ele rejeita Marcos, para rejeitar pessoas da congregação, para rejeitar familiares, para rejeitar pessoas. Ainda que essas pessoas estejam ali prontas a trabalhar, arrependidas e tudo mais. Mas não, agora eu também não quero mais você. Então se utiliza dessa palavra de Paulo, dessa maneira que Paulo agiu. Podemos agir dessa maneira? Não, não podemos. Precisamos ter a lente de Cristo para aprendermos de Cristo. E, a partir daí, observarmos as condutas particulares dos discípulos. Essa conduta de Paulo foi errada. Tanto que depois ele volta atrás nessa conduta, obedecendo a Cristo. Então, como deveria ser o aprendizado desses pastores? Como deve ser o nosso aprendizado com essa situação que Paulo rejeita essa pessoa? O aprendizado é, nós não deveríamos rejeitar as pessoas. E não é o aprendizado de rejeita porque está validado por Paulo. Tá bom? Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Qual é o sentido disso, irmãos? Irmãos, isso não é literal. Aqui está falando da lâmpada do nosso corpo. Posteriormente irá falar das nossas ações, das nossas mãos. Irmãos, se existe alguma ação que está te tirando do reino dos céus, tira de perto de você, fuja da aparência do mal. Sabe, é o dinheiro que te leva para longe de Deus. Irmãos, corte isso da sua vida. É o futebol, é a preguiça, é o medo, é o amor a si mesmo que te impede de servir, de trabalhar na casa de Deus. Arranque isso de você. Por quê?
Os 2 mandamentos que nós precisamos viver é amar a Deus sobre todas as coisas. Se alguma coisa entra entre você e Deus, precisa ser arrancado. Se alguma coisa entra entre você e o amor e a concordância e o caminhar junto com o seu próximo, precisa ser arrancado. Vamos ler. Verso 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e a lança de ti, pois te convém que se perca os teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. É muito interessante essas palavras, são palavras muito duras, não são? Por que essas palavras não estão sendo pregadas? Por que nós não gostamos dessas palavras? Por que nós estamos... O que está acontecendo conosco, né? Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de traição, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com a repudiada, comete adultério. Irmãos, aqui nós temos um ponto muito caro, né, muito importante para nós, que é esse ponto de repudiar. Segundo a lei mosaica, os irmãos estão vendo que Jesus está melhorando, Jesus está dando o tom de amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo, dando o tom em toda a lei mosaica. Não é isso que ele está fazendo? Não matarás, não adulterarás, não é? Então aqui, irmãos, como era a lei? Se o homem, por algum motivo, desgostasse da sua mulher, ela queimou o arroz ou fez alguma coisa nesse sentido, ele poderia repudiar. Ele poderia deixá-la de lado. Desprezá-la. Tendo filhos dele ou não, ele não se responsabilizaria por filho nenhum, por coisa nenhuma, e simplesmente deixaria a mulher de lado. Aí vem Deus, através de Moisés, e fala, olha, se você vai repudiar a sua mulher, então você dê a ela a carta de divórcio, para que ela possa de fato estar liberada de você. Aí Jesus vem e fala o seguinte, eu porém vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de traição, a expõe a tornar-se adúltera. Aqui Jesus estreita muito a capacidade do homem de repudiar sua mulher, de deixá-la de lado. Olha, você só poderá deixar a sua mulher devido a relações íntimas ilícitas. Percebe que reduz bastante? E depois, em outro lugar, Jesus vai deixar claro, olha, vocês podem dar carta de divórcio porque o coração de vocês é duro. Mas no princípio não era assim. Se existem essas relações sexuais ilícitas, o correto seria uma aproximação e um perdoar. Isso vai ficar manifesto no texto. Para os irmãos verem o quanto a nossa justiça em Cristo precisa ser mais elevada que a justiça dos fariseus. Ela é muito mais elevada. E aí nós entramos no reino dos céus. Sabe, irmãos, batalhemos para isso. Que o Senhor possa nos ajudar. Que nós nos recolhamos aos pés do Senhor verdadeiramente em humildade, para que Ele possa fazer com que nós façamos parte do reino dos céus. O que mais vejo à nossa volta são pessoas ditas cristãs, evangélicos, né, que vão dominar o Brasil, não é isso? Politicamente, mas que não refletem o caráter, a glória de Cristo em nada. Estou usando aqui, irmãos, palavras de Cristo. Amém? Irmãos, muito obrigado por assistir. Jesus abençoe. E até domingo ou terça que vem, em nome de Jesus. Envie esse vídeo a outras pessoas. Com Deus, até...